Boa noite a todos, bem-vindos a mais uma Masterclass, o nosso grupo de Human Skills, onde procuramos de uma forma regular, quer através de podcasts, quer através de newsletters, quer através de Masterclasses, refletir e discutir assuntos de grande interesse para a nossa vida, para a nossa qualidade de vida e para a nossa clareza e lucidez de pensamento. Hoje temos um tema muito interessante, que é como pensar de forma estratégica. Nunca ninguém nos ensinou a pensar, mas vamos refletir e vou começar já por vos pedir que identifiquem na vossa vida, na vossa história, no vosso passado. Vamos lá às nossas memórias, como se abríssemos aqui uma portinha. Ok, vou parar o presente e vou vasculhar naquilo que é a minha história. Situações em que nós denominamos loopings mentais, em que tivemos algum tipo de obstáculo, tivemos algum problema que fez com que o nosso comportamento ficasse como que refém daquele problema. Nós só conseguimos pensar naquilo dia e noite. Mesmo que fizéssemos alguma coisa como dispersão, voltávamos sempre ao mesmo assunto. Aquele assunto, sempre que estávamos com um amigo com quem tínhamos intimidade e confiança, trazíamos o assunto à baila porque ele estava a pesar demasiado no nosso psiquismo e nós precisamos de aliviar e partilhávamos, reclamávamos. Então vocês vão identificar em vocês e nos vossos amigos vários momentos onde falávamos mal daquela pessoa no trabalho que nos estava a infernizar a vida. Ou mal daquele trabalho que vocês não aguentavam mais. Ou falavam mal do vosso cônjuge ou do vosso namorado, namorada, que houve um momento na vida em que vos trouxe uma série de dor, ainda que vocês amassem a pessoa, às vezes um pai, uma mãe, um namorado, um irmão, alguém que nós amamos. Quanto mais amamos, maior o potencial de conflito. Os desconhecidos, o potencial de conflito é muito menor, porque nós não queremos saber deles. Agora, aquelas pessoas que amamos, nós queremos saber delas. E mais ainda, não só queremos saber, como queremos incluí-las na nossa intimidade. Só que para incluir alguém na intimidade, é preciso uma série de circunstâncias e de uma pequena equação que tem que ser validada, que não é o tema de hoje, mas convém dizê-lo. E vamos pensar no nosso passado, vamos identificar momentos onde alguma coisa como se tivesse tomado a nossa atenção e nós ficámos em looping mental, a pensar naquilo, vem um amigo, reclama sobre aquilo, vem outro amigo, continua a reclamar sobre aquilo. Talvez consiga identificar amigos que têm conversas em que ele sempre reclama das mesmas coisas. Ou é do trabalho, ou é do chefe, ou é do marido, da mulher, do irmão, do vizinho, do cão do vizinho, enfim. É sempre um assunto, só que a pessoa fica constantemente em looping mental. O que é looping mental? É que a pessoa não sai daquele looping. E muitas vezes passou uma semana e o assunto é o mesmo. Passou um mês e o assunto continua o mesmo. E chega a ser dramático e chegamos às vezes a um ano e a pessoa continua com o mesmo assunto. Ela não conseguiu superar aquele obstáculo, aquela dificuldade. Então vamos, primeiro de mais, vamos à nossa história e vamos identificar situações onde entramos em looping mental. Situações onde o obstáculo teve um tamanho tal que absorveu a nossa vida e a única coisa que nós tínhamos para fazer era reclamar sobre aquilo. Não sei se conseguem levar até esse momento, mas quando nós reclamamos sobre algo, ao mesmo tempo, vamos imaginar o seguinte: alguém que está a reclamar do seu namorado ou da namorada, que ele faz isto, que faz aquilo, que não faz, enfim, ou do trabalho, que o trabalho não é bom porque pagam mal e depois de muitas horas, algum tipo de reclamação. Vamos observar que a pessoa reclama porque ela não tem autoridade suficiente para tomar decisão e posicionar-se relativamente àquilo. Ou seja, se ela tiver coragem e disser assim, e vamos imaginar o seguinte: vou escolher aqui a Mary Jane, nossa campeã de tiro ao alvo, campeã mesmo. Vamos imaginar que a Mary Jane ganhou o Euromilhões, tem não sei quantos milhões de euros na conta, mas ela é arquiteta, ela gosta do que faz, continua a ir ao trabalho dela. De repente o chefe faz lá umas coisas, enfim, que não são tão recomendáveis. E vamos pensar como é que a Mary Jane iria reagir. Outra situação, a Mary Jane, se parar de trabalhar, ela não tem o que comer.
e o chefe lá dela tem as mesmas atitudes não tão recomendáveis. Em qual das duas ela vai reagir pior e vai sugar a energia dela mais? É na primeira ou é na segunda? É óbvio, não é? Acho que é óbvio para todos. Deixa-me olhar aqui para vocês. É óbvio que é na segunda. Porque na primeira ela diz: ah, pá, pronto, vou-me embora, tá bom. Ela tem o poder a qualquer momento de ir-se embora. Como ela tem esse poder, ela não reage em sobrevivência, que aconteceria se ela precisasse mesmo daquele trabalho para viver. Aí seria muito mais drástico. Então, o medo de uma situação que na outra não se valida faz com que torne tudo pior. Sempre, não é o tema também de hoje, mas como toca nesse tema, o problema das emoções é sempre a forma que as pessoas gerem os próprios medos, os medos com que elas veem as circunstâncias, sejam medos reais, sejam medos imaginários ou medos projetados, ou enfim, ou até hipotéticos, que não são medos reais, nem são aprendidos, por exemplo, mas sempre uma derivação do medo em que o corpo reage por automatismo em defesa própria, defesa do corpo, mas também defesa do meu nome, defesa do meu bem-estar, defesa da minha qualidade de vida, defesa da minha vida. Conseguimos identificar no passado essas circunstâncias e mais ainda, eu preciso que antes de entrarmos na matéria propriamente dita, que nós façamos aqui um mea-culpa, que é, de facto, houve alturas eu estava a reclamar daquilo, eu não conseguia não reclamar daquilo, eu estava com o teto cheio e eu entrei em looping mental, aquilo estava ali, alguém tocava no tema, eu já despejava aquilo, se eu já despejava, significa que o saco estava cheio. Se o saco está cheio, significa que ele não está limpo, ou seja, que a pessoa não está harmonizada. Isto é um conceito que se fala muito pouco. É um conceito que nós defendemos muito no nosso método, que é um método para fomentar mais energia, mais vitalidade e ao mesmo tempo dar assim um upgrade na criatividade e na produtividade, mas com controle de stress. Chamamos isso de Rose Method. E nesse método, no nosso método, nós procuramos tornarmos-nos pessoas harmonizadas. O que é que seria uma pessoa não harmonizada? Eu gosto muito de usar exemplos reais. Por exemplo, estava no Palácio da Ajuda na terça-feira, como a Mary Jane sabe, que eu dou lá uma aula, e quando ia atravessar a passadeira eu estava distraído. E eu estava parado na passadeira e não atravessei. E o senhor parou para eu passar, eu não notei que ele tinha parado, e ele, quando parou e eu não reagi, apitou-me e foi embora. Ele está cheio de razão. Eu estava distraído. Agora, ele não precisava reagir com tanta agressividade, porque todos nós somos distraídos um dia na vida. Eu podia ter dito, opa, está a acordar. E seguia o caminho dele, até porque havia fila. Ele andou 10 metros e voltou a parar à frente. Havia fila a subir ali a calçada da ajuda. Então, foi... Mas a pessoa é má pessoa? Também não é. Porquê é que a pessoa reagiu de uma forma tão veemente? Porque eu cometi uma aselice, uma distração. Ele tinha razão. Mas a reação dele demonstra-me que a pessoa não está harmonizada. Ou seja, o caudal emocional do indivíduo é extremamente nefasto. Qualquer externalidade que exija que o mundo, que aquela pessoa tenha que se adaptar um pouco mais ao mundo que a rodeia, ela já reage em sobrevivência e a empurrar tudo e a ser agressiva. Porque ela não tem capacidade para gerir aquilo que ela está a gerir sozinha naquele momento. Quanto mais uma coisa de fora, alguém que não passa, não para, está na passadeira a dormir, por exemplo. Então, como a pessoa não está harmonizada, tem esse caudal de emoções, o que vai acontecer é que cada novo conflito que existe, cada novo conflito exige-nos uma capacidade de adaptação. Se eu não tiver esse extra de energia para essa capacidade de adaptação, fica difícil. E os nossos alunos, alguns estão aqui, vão ver esta masterclass depois, essa é uma das principais razões das nossas aulas técnicas. É pegar na energia do indivíduo, energia física, vitalidade, saúde, energia mental e emocional e dar um upgrade lá para cima para gerar uma coisa chamada superávit. O que é superávit? Eu tenho mais energia do que aquela que é necessária para o meu dia-a-dia. E com essa energia permite-me aperfeiçoar soft skills,
aperfeiçoar detalhes de comportamento que eu não me identifico tanto. Eu cresci educado naquela forma de agir, mas vou escolher ser diferente. Chamamos a isso liberdade, o que é raro também de acontecer. Então, sendo pessoas menos harmonizadas, fica difícil gerir conflitos. Voltando ao nosso tema de hoje, vamos identificar situações onde nós reagimos desta forma que eu acabei de descrever, não situações onde não estávamos tão harmonizados, que isso pode acontecer, mas situações onde entramos mesmo em looping mental. Eduardo, estou com dúvidas ainda. Como é que é isso do looping mental? Aconteceu algo no seu trabalho, aconteceu algo na relação, e você leva aquilo para a noite, para o dia seguinte, e não para de pensar naquilo. Aquilo drena a sua energia. Drena, a pessoa nota no rosto, fica logo ou triste ou introvertido, tem logo uma quebra de energia no momento, porque aquilo afetou um valor principal daquela pessoa. Aquela pessoa, por exemplo, é muito honesta e teve que lidar no trabalho com uma situação de desonestidade. A pessoa ficou, o mundo dela foi achocalhado e é normal que ela entre em looping mental. Não estamos a dizer que o looping mental não possa acontecer. Pode ocorrer. Agora a questão é como é que eu saio dele rapidamente e não permito, não mantenho lá muito tempo. Quando ocorrem loopings mentais, normalmente nunca é por coisas pequenas. Nunca é a meia da casa de banho que ficou por arrumar. São situações que abalam a nossa estrutura, que nós chamamos emotional foundation, que abalam a nossa estrutura principal de valores. Há exceções. Pode ser uma tentativa, sabe, de um rapto ou uma agressão física. Mas em Portugal, hoje em dia, será mais a quantidade de conflitos e loopings mentais, mais de 90%, vão ser por o nosso sistema de valores ser ameaçado. Eu dei agora uma aula, então vou hidratando a minha garganta convosco. Conseguimos identificar situações de loopings mentais sérios, fortes, que abanaram a nossa vida e, mais ainda, é muito importante que cada um identifique como aquela tendência se manteve no tempo e por mais que eu ficasse a pensar naquilo, aquilo não se resolvia. E gostava até que fizessem uma análise e uma autoperceção se a vossa autoestima não ficou muito mais baixa. Ou seja, baixou a energia, baixou a autoestima, baixou a nossa capacidade até de resolver aquele problema, porque nós queríamos resolvê-lo e não estávamos a conseguir aquilo, batemos de frente com aquele obstáculo. Pronto, todos identificámos, deixa eu olhar aqui para vocês. Sim, com S, com Y grande, não é, Yasmin? Todos nós. Ou alguém, eu estou a falar chinês ou sânscrito para alguém, diga-me, tá bom? Que eu posso contextualizar mais. Rachel, Nuno, podemos falar em muitas línguas, hein? Se não me entender bem, podemos sempre falar. Alright. O tema da nossa palestra, esta é a introdução, porque se eu chegar aqui e debitar a matéria, não tem impacto. Tem muito mais impacto em termos de absorção de um conceito. Eu vou pedir que desliguem os micros, por favor. Tem muito mais impacto na absorção de um conceito se primeiro eu identificar a carência, a necessidade daquela valência, daquela capacidade de fazer aquilo acontecer. Quando eu disser, realmente eu ali entro em looping mental, pá, e aquilo drena a minha vida. Passo ali uns dias meio amargurado com aquela circunstância. Pronto. É importante essa necessidade, essa carência, para agora colocarmos informação e ela ser corretamente absorvida e com uma maior absorção, digamos assim, assimilação desse processo. Outra pergunta. Conseguem recordar-se do tipo de pensamento? Vou fazer aqui uma à parte. O pensamento, ele é muito limitado. O pensamento por associação mental, que é a forma como nós usamos os pensamentos, ele não deve ser o nosso veículo principal para a tomada de decisões. Só que é o melhor que nós temos. A humanidade é o melhor que tem neste momento. Então, o ideal para tomar decisões seriam as intuições,
que é um patamar acima. Mas para isso precisamos de treino, treino de meditação a sério, não aquela meditaçãozinha que se vê no YouTube, mas aquela meditação mesmo que os yogins desenvolveram durante milénios, aquela meditação estruturada. E aí nós tornamos-nos mais intuitivos. Uma aluna dizia-me hoje: Não, eu agora estou cheio de intuições. E eu, antigamente eu não ligava, agora sei que são intuições, então já vou na rua, há ali uma coisa qualquer que me chama, eu já viro à direita sem saber porquê. Mas já procuro um novo caminho porque eu percebi, eu percepcionei que era para ir por ali por nenhuma razão intelectível aparente. Chamamos a isso intuição. É o insight. E depois, quando vou por ali, percebo porquê. Ela estava-me a dizer hoje: não, é que depois, quando virei ali à direita, fui por outro caminho, percebi que me tinha esquecido de passar lá num sítio e aí fui lá e fui, enfim, fui resolver aquele assunto. E isso faz parte do dia a dia dos nossos alunos. E é uma das razões da parte prática. Mas é algo que, mesmo os nossos alunos, quando acontece uma coisa grave, nem sempre as intuições estão disponíveis. E por isso nós treinamos que é para elas fiquem, para termos completo controle do processo. Enquanto isso não acontece, nós temos que trabalhar com aquilo que nós temos, que é com o pensamento. Então, como é que se faz, Eduardo? Então vamos à nossa aula. Então, isto foi a introdução. Conseguem lembrar-se o tipo de pensamento que vocês tinham? Eu preciso que identifiquem pelo menos uma situação de looping concreta. Ou seja, pode identificar várias, mas escolham uma e vamos trabalhar só sobre essa. Vamos tentar voltar àquele momento. Ok, que tipos de pensamentos é que ocorreram na minha cabeça? Pá, que falta de respeito. Opá, que coisa mais... Que estupidez esta pessoa. Ou que arrogância. Ou que não sei... Ou seja, qual era o tipo de pensamento que vinha, que passava? Nós temos... O nosso sistema mental funciona por associação automática. Então é como se nós tivéssemos... Ter pensamentos é uma coisa. E pensar de forma estruturada é outra. Eu preciso que vocês comecem por identificar aqueles pensamentos que nós temos, mas é o psiquismo que os tem. Eu não tenho nenhum tipo de controle. É um pensamento que vem como, que vem automático. E não é algo que eu trabalho para desenvolver. Então, identifiquem que tipos de frases, de verbalidade, de pensamento, o que é que me ocorria? Que tipo de pensamento é que eu tinha? Se alguém quiser partilhar, seria extremamente útil, porque normalmente é a dúvida, dúvida não, mas é a forma que todos têm. Mas quando alguém dá o exemplo, fica bom porque fica o caso real que dá o exemplo e justifica, digamos assim, o, o que vamos introduzir a seguir. Ok, a Yasmin, muito obrigado. Deu aqui já uma pergunta extremamente relevante. Ela diz assim: porquê é a questão que nunca sai nessas situações? Porquê? No caso da Sónia, Yasmin Sónia Godinho, o porquê dela, porquê? Porquê que isto está a acontecer outra vez? Mas porquê? Esse porquê deve vir com um pouco de reclamação, eventualmente. Eu estou aqui a fazer uma extrapolação para o que a maioria das pessoas ocorre, está bem? Não necessariamente pode ser o teu caso. O porquê normalmente vem como reclamação, tipo, porquê a mim? Porque me está a acontecer isto outra vez? Porque é que este padrão voltou outra vez para mim? Porque é que eu não consigo determinada coisa? Então, é muito interessante, porque essa pergunta, a faculdade de romper o looping mental é negativa. Ou seja, porque ela aumenta o looping mental. Porque ela continua à procura de respostas para resolver a situação. E uma coisa que é extremamente importante, é um de- dos conceitos mais importantes que eu tenho que partilhar convosco hoje, é o seguinte. Vamos perguntar aqui, deixa-me ter aqui com alguém, com a Susana. Não tem que responder, tá? Pode ser sim ou não, não tem que estar a abrir micro. Mas vamos pensar, Susana, que tu vais comer ao McDonald's todos os dias esta semana, almoçar e jantar. Comida no McDonald's é mais densa, certo? É fast food, enfim, deve ter mais gordura.
Como é que tu te sentes fisicamente de uma semana a comer, por exemplo, tirando as marcas, McDonald's ou qualquer outra marca de fast food, que nós recomendamos que vocês vão uma vez por mês tranquilamente, mas todos os dias é um problema. Marcas à parte, obviamente, mas fast food. Como é que nós nos sentimos quando comemos, por exemplo, aqueles almoços às vezes de casamentos em que nós comemos e ficamos a abarrotar? Ou quando comemos comida muito pesada, com muita gordura, muitos molhos e como é que nós nos sentimos a seguir? Pesados será um termo, não é? O corpo fica pesado, temos que dormir, temos que pôr estimulantes que senão o corpo para de funcionar. Certo. Outro exemplo. Quando nós temos um problema que nos toca muito e sentimos emoções muito densas, às vezes até dá aquelas borboletas no estômago e ficamos, o rosto fica pesado, fica rígido, fica fechado, ficamos pesados com aquela emoção. E quem se recorda de, por exemplo, de testes que fazíamos na universidade ou na escola, aqueles testes de 5 horas seguidas, não sei se todos tiveram. A nossa PhD de certeza que teve, ou seja, são aqueles testes em que a pessoa começa tipo, às 2 e acaba às 7. São 5 horas seguidas de teste. Como é que nós saíamos desses testes? Recordam-se? Com a cabeça em água, pesadíssimos para cair na cama ao lado. Ou seja, quer seja fisicamente através da alimentação, quer seja através de emoções densas, quer seja através de excesso de pensamentos, o excesso de pensamento é como o excesso de comida, torna-nos pesados. Quando eu me torno pesado, tudo fica pesado, raciocínio, energia, funcionamento, sistema imunitário, fica tudo mais lento, tudo mais pesado. Então o pensamento, à semelhança das emoções e à semelhança da comida, ela tem que ser doseado. O que é que acontece normalmente nos conflitos e nos loopings mentais? Eu não paro de pensar e quanto mais eu penso, mais pesado eu fico. Eu não paro de pensar porque eu não resolvi o problema e mais pesado eu fico. E torna-se uma pescadinha de rabo na boca. Mas porquê isto? Porquê aquilo? E eu continuo a pensar, a pensar, a pensar e a ficar mais pesado, pesado, pesado. O que vai drenar a minha autoestima, a minha qualidade de vida. A qualidade de vida desses dias foi-se. E a autoestima foi-se também. Produtividade no trabalho, capacidade de estabelecer novas relações empáticas e leves diminui drasticamente. Capacidade de criatividade diminui drasticamente. Temos consciência que a criatividade ela é muito potenciada em climas de emoções confiantes, emoções sem medos, sem respostas automáticas. É um floreado, é uma evolução quando as coisas estão relativamente tranquilas. Há exceções. Há exceções. Mas as emoções têm que estar serenas. Então os loopings mentais levam-nos para um processo de peso, pelo excesso de pensamento. Tudo aquilo que forem pensamentos que alimentem mais pensamentos, a resposta orgânica do corpo é tornar-se mais pesado, menor capacidade, pois quanto mais pesado eu me torno, menos capacidade eu tenho para resolver o problema que tem que ser resolvido. E esse é o aspecto dramático dos loopings mentais. É uma situação que abala a minha estrutura da visão da minha vida, eu não sei como resolver, aquilo absorve-me, fico pesado, continuo a pensar, fico pesado e eu não saio daquele ciclo. E que também não me ajuda a sair do ciclo, obviamente. Fica uma espiral. Obrigado, Yasmin. Mais exemplos. Porquê aumenta o looping mental? Por uma razão muito simples. Se alguém tiver mais exemplos, diga, se não vamos começar então, temos meia hora, estruturar qual é a forma estratégica de pensar para eu, em vez de alimentar o looping mental, romper o looping mental e resolver a situação. Estão preparados? Papel e caneta? Antes, vamos começar já, isto já faz parte da solução. Outra pessoa, deixem-me ter com outra pessoa. Por exemplo, Cristina Trigueiros. Diga-me lá, Cristina. Imagino que a Cristina. Vou-lhe perguntar à Cristina. Imagino que aqui a Fernanda, esta moça professora com um pé alemão, imagino que a Fernanda
ganhou Euromilhões e são tipo 100 mil euros, por exemplo. E a Fernanda investiu em criptomoeda. E vai imaginar que aqui o Nuno Tavares, este belo rapaz, está a trabalhar, ele trabalha, por exemplo, como professor de informática, e ele, a prestação dele é muito boa. E vamos imaginar estes dois casos. O Nuno, ele é muito bom naquilo que ele faz, ele é perfeccionista e muito trabalhador. E alguém que vai para a escola reconhece nele essa capacidade e mês a mês vai, o Nuno, em vez de ganhar 2 mil euros, vai começar a ganhar, no mês seguinte, ganha 2.200. Mês seguinte, 2.400. Ou seja, ele é aumentado 200 euros todos os meses. Como é que o Nuno se vai estar a sentir, Cristina? Opa, a minha vida está... Uhul! Estou maravilhado. 200 euros, ou seja, daqui a um ano vou estar a ganhar mais 1.200 euros. Daqui a 3 anos vou estar a ganhar um balúrdio, vai ser quase um CEO. Nem me quero reformar mais. Estou maravilhado. A Fernanda tinha 100 milhões de euros e investiu em criptomoeda. E esta semana a criptomoeda desceu 20%. Ela perdeu esta semana 20 milhões de euros. Como é que a Fernanda se vai estar a sentir? Emocionalmente? Mentalmente? Mas, Cristina, mas é que a Fernanda tem 80 milhões de euros, que é muito mais do que o Nuno vai ganhar para o resto da vida dele. Mesmo com este aumento de 200 euros, a Fernanda tem muito mais dinheiro do que o Nuno algum dia vai ter. Não acha que isso impacta na Fernanda e no Nuno? Não impacta, pois não? A Fernanda vai estar triste na mesma, independentemente do dinheiro que ela tiver, não é? Tanto é assim que, por exemplo, nós temos uma qualidade de vida, vamos pôr a mão no peito, a nossa qualidade de vida comparada com a dos nossos avós, Cristina, Susana, nós somos uns felizardos de conforto de vida, temos frigorífico, água quente, viagens, Wi-Fi, viagens baratas. Nós temos uma qualidade de vida como nunca houve na humanidade até este momento. Mas nós não reclamamos menos do que os nossos avós. Ou seja, o conceito principal que eu quero trazer aqui, que é realmente fulcral na resolução de loopings mentais e nos faz pensar de forma estratégica, é o seguinte: o que importa na vida é se eu estou a subir ou se eu estou a descer. Não importa quanto eu tenho. Então a Mary Jane, confortavelmente, pode ter 100 milhões de euros hoje. Amanhã perdeu 20 milhões, chega à noite e está triste. E está ali com a mão na cabeça, meu Deus, 20 milhões, e amanhã como é que vai ser? Será que continua a descer? Será que sobe? E dependendo da estrutura da pessoa, da aversão ao risco, pode ser mais ou menos. Mas na perda tem uma retração. E essa retração é partilhada até com as células, com os seres mais unicelulares. Por outro lado, quando estamos em expansão, nós ficamos entusiasmados. Vamos pôr isto, por exemplo, num relacionamento. O relacionamento começou assim mais ou menos. Parecia que não ia ser nada. São mundos diferentes, são feitios diferentes. Mas depois foi melhorando um pouquinho. Foi melhorando um pouquinho. Foi melhorando um pouquinho. Passou um ano e continua a melhorar dia após dia. Como é que o casal se sente? Para cima ou para baixo? Hoje está melhor do que ontem, que estava melhor do que ontem. Ou seja, estou numa espiral de subida e estou entusiasmado. Olha, está a ficar melhor, para onde é que isto pode chegar? E imaginem, começou com uma paixão incrível, pareciam almas gêmeas, passado 3 meses pareciam almas gêmeas ao contrário. E a coisa começou a ficar, eram almas gêmeas, mas agora, opa, agora não houve ali umas coisas que eu não gostei que me deixaram em alerta. Como é que a pessoa vai estar? Para cima ou vai estar para baixo? Vai estar para baixo porque está em retração, ela está a perder qualidade. Então isso valida-se em tudo, seja relacionamentos, seja com dinheiro, seja com a nossa saúde, seja com tudo. Porquê que isto é importante? Porque normalmente, quando temos um looping mental, são problemas complexos de resolver. Não é um problema 2 mais 2 igual a 4. São problemas que envolvem decisões, às vezes grandes, se termina a relação ou não termino, se mudo de trabalho ou não mudo de trabalho. São decisões em que não é estalo aos dedos, é óbvio que é para fazer isto. Não é assim. São decisões com muitas ponderações, são decisões em que, para serem tomadas, inclusive, devem ser tomadas com ausência total de emoções, que é a melhor forma de decidir. Estou muito alegre,
Vou casar. Não, não, não. Quando estás alegre, não. Tu decides que vais casar quando estás sereno, sem emoções. Estou muito triste, vamos separar. Não, também não é o momento. Tu vais decidir que vais mudar de trabalho, vais tomar decisões grandes, sem emoções. Porque as emoções enviesam a nossa perspectiva e colocam uma visão turva, inflacionada ou deflacionada da nossa vida. Quem nunca se percebeu desta frase que é quase mágica? Que muitas vezes a diferença entre persistir em algo ou desistir está numa boa noite de sono. Já vos ocorreu? Tipo, chegaram à noite e tipo, opa, pronto, acho que isto vai ser o fim do mundo. Aí dormem, quando acordam, é pá, bateu agora o entusiasmo, vamos lá. Porque ao dormir, uma série de coisas, as emoções ficaram estáveis e a coisa mudou e eu agora tenho outra perspectiva sobre o caso. Então, entre a desistência e a persistência, muitas vezes, está uma boa noite de sono. Então, quando eu estou cansado, não é um bom momento para tomar decisões. Nem que eu estou com um ápice de energia, também não é. O que é que isto nos diz? Se o que importa é que quando eu estou a subir ou quando eu estou a descer, eu não devo querer resolver um problema que está na base do looping mental todo de uma só vez. E este é o ponto, um dos pontos fundamentais para pensar de forma estratégica. Ah, pá, o meu marido, o meu chefe fez-me isto, agora não sei se acaba ou não acaba, eu estou a explodir. Não é o momento para tentar resolver se vai separar ou não vai separar. Primeiro porque estou emocionado e depois porque estou em looping mental. A solução está em procurar uma melhoria marginal do problema. Hum? Como é que é isso? Melhoria marginal? Mas explica lá como é que isso funciona. Ou seja, vamos imaginar no caso da Yasmin. Imagino que ela tem, sei lá, tem lá um rapaz ou alguém, por exemplo, que ela envolve-se num relacionamento e a pessoa, pumba, começa a falhar naquele momento. Aí vem o looping mental. Mas porquê? Pá, outra vez esta coisa que eu não estou a gostar e agora que chatice, continua ou não continuo, mas eu gosto da pessoa, mas ao mesmo tempo eu não suporto isto, que isto é, para mim, é um ataque aos meus valores. Eu não posso viver com isto num relacionamento, mas eu amo a pessoa, mas eu não posso viver com isto. Mas é que eu amo a pessoa, e pá, também não quero ficar, sei lá, ninguém quer ficar sozinho, e amamos a pessoa, queremos tentar dar a volta. Será que se eu der uma oportunidade ele funciona? Mas isso não. Mas não sei o quê. Enfim, e é um drama que nunca mais acaba. E se eu coloco o porquê, aumenta e cai um cogumelo lá de cima. E precisamos fazer umas quantas respirações profundas. As respirações ajudam muito na estabilização emocional, mas não resolvem o problema. Então, quem sabe usar as respirações, motivo para outra aula, tem que usar aquela respiração específica, não é só respirar, tem que respirar daquela forma específica para parar os pensamentos e emoções, desligar o sistema. Pronto, agora só existe silêncio, vazio. Todos os alunos que estão aqui já vivenciaram isso. Certo. Então, como é que é começar a resolver o problema marginalmente? Nós vamos usar, são três prefixos estratégicos na forma de pensar. O primeiro prefixo, ainda bem que falaste disso, Yasmin, foi uma ajuda tremenda, é substituir o porquê por outro prefixo que, em vez de aumentar a carga mental de pensamento, pelo contrário, reduz o pensamento e aumente o outro lado da balança, que é o quê? É a ação. Não sei se vocês notaram uma coisa. O diferencial, como se nós tivéssemos uma balança de comportamentos. Hoje foi um dia que pensei muito sobre as coisas e não fiz quase nada. A autoestima fiquei mais em baixo. Hoje foi um dia que pensei pouco, mas fiz um montão de coisas. A autoestima fica em alta. Por exemplo, eu vou muitas vezes atrás dos montes, as minhas raízes são de lá, encontro pessoas, agricultores, pessoas rurais, pessoas do campo, que não se dão aso a grandes extrapolações intelectuais, nem da vida, nem filosóficas. Aquilo é acordar, trabalhar, plantar, fazer. É uma vida de fazer. E a autoconfiança expressa no corpo, medida pelo corpo, que é possível medir o nível de autoconfiança pela posição que o corpo se encontra, é superior a quase todos vocês que estão aqui hoje. Provavelmente sem exceção dos que eu conheço aqui hoje. Como é que alguém, às vezes com menos estudos, pode ter mais autoconfiança do que alguém com PhD?
Um pensa muito, o outro faz muito. E esse diferencial, ao drenar a autoestima interfere automaticamente com a confiança e torna-nos pessoas mais frágeis pelo excesso de pensamento, especialmente quando são pensamentos não estruturados, quando é ter pensamentos e não pensar de forma estratégica. Então hoje vamos aprender como pensar de forma estratégica. E eu fiz esta volta toda, quase para abrir aqui um suspense, porque se não houver esse suspense, eu chegar aqui, olha, isto e isto, a vossa assimilação é quase zero. Quando vocês veem nas redes sociais, vocês fazem um scroll, olha, para fazer isto acontece isto, isto e isto. Vocês ontem viram algo que talvez bem tenham visto, conteúdo interessante. O que é que vocês decoraram daquilo que ouviram? Praticamente zero. Foi interessante no momento, passou ao seguinte e apagou. Entrou na memória de curto prazo e saiu outra vez. Ou seja, entrou a 100, saiu a 1000. Quando eu suscito, preparo o terreno, ainda que seja agora uma informação que vai demorar 15 minutos a dar, o terreno está preparado para ser absorvido e ser utilizado na prática que é aquilo que eu quero. Ou seja, que não seja apenas informação e viramos sabichões. Sabemos muita coisa, mas depois não sabemos aplicar nada na nossa vida. Então vamos aplicar. Vamos trocar o porquê por um outro prefixo que nos tenha a capacidade de retirar menos pensamento e mais ação. Há dois prefixos. Um é como. O outro é o que é. O que é que. Então, por exemplo, vamos juntar já dois prefixos aqui. Um é como é que eu posso que alguma coisa aconteça. Ou o que é que eu tenho que fazer para que alguma coisa aconteça. Já vou explicar isto com detalhe. Vamos imaginar que porque é que o meu chefe está a fazer isto? Ou porque é que esta pessoa com quem eu estou em um relacionamento está-me a fazer isto? Tá, vamos mudar agora a forma de pensar de uma forma estruturada. Como é que eu posso sentir-me confiante em relação a isto? Ou em relação à decisão que eu tenho que tomar? Qual é o problema desta pergunta? Como é que eu me posso sentir confiante em relação à decisão que eu tenho que tomar? O como é bom, porque faz-me pensar numa solução concreta. Qual é o problema que é subjacente? É que ter confiança é vago, porque todos vocês têm confiança. Talvez não tenham a confiança suficiente para resolver o assunto. Então aqui vamos entrar com um prefixo que tem a ver com aquilo que eu referi antes, que é o que importa é se eu estou a subir ou se eu estou a descer. Eu não quero resolver o problema todo de uma vez. Eu quero resolver um pouco mais. Vamos imaginar que a pessoa fez alguma coisa que eu não gostei num relacionamento. Tá. Como é que eu posso ser mais confiante do que eu tenho que fazer neste relacionamento? Aí é diferente. Porque o como é que eu posso sentir-me mais confiante são três partículas que nós vamos colocar, três conceitos que vamos colocar na forma de pensar, não ter pensamentos, mas de forma estruturada. Primeiro, como ou o que é que eu posso fazer, o que é que eu quero sentir, mas para me sentir mais, o prefixo mais, que é marginal. Então eu não quero resolver se eu tenho que separar ou se eu tenho que casar. Eu quero apenas sentir-me confiante com a minha decisão do momento. É diferente. Porque, por exemplo, se eu perguntar assim, concluindo, antes disso, o terceiro prefixo é um prefixo temporal. Por exemplo, hoje, agora, caiu um elefante na mesa. Como é que eu me posso sentir mais confiante em relação a isto agora? Resolve a situação, resolve a pergunta mesmo. Olha, vou ligar para um amigo meu que tem uma visão mais estratégica. Vou ouvi-lo. Olha, vou andar a pé porque agora não estou com cabeça. Olha, vou conversar com a pessoa e vou fazer algumas perguntas que eu preciso de filtrar. E eu vou ter que encontrar, por exemplo, como é que eu posso ter mais certeza se este relacionamento é para continuar ou não. É diferente eu pensar assim, mas porquê é que esta pessoa me faz isto e este padrão volta para a minha vida? É diferente eu pensar, como é que eu posso ter mais certeza que é para manter este relacionamento ou não? Ou como posso ter mais
confiança, ou como é que eu me posso sentir mais confortável com esta circunstância? Ou como é que eu me posso sentir mais confiante para que este padrão não se repita em relações futuras? E como é que eu me posso sentir mais confiante para que este padrão não se repita agora? Eu quero resolver agora, não é para o ano, que até chegar ao para o ano continuo no looping mental. E quando eu procuro resolver essa pergunta, eu sou levado a respostas, por exemplo, falar com um especialista, falar com a pessoa em questão e fazer algumas perguntas, pensar em formas de me posicionar em termos de comunicação na gestão de conflitos. Por exemplo, eu estou-me a recordar uma grande amiga minha, professora do The Rose Method, também é professora universitária, Ana Paula Queiroga, e ela fez uma vida, toda a vida dela, fez uma vida de viagens. Ela passava uma semana em Lisboa, uma semana no Algarve, uma semana no Porto. E eu penso que ela não se vai importar que eu partilhe esta informação. Eu agora dei o nome, pronto, mas ela não se vai importar, é uma mulher com M grande, ela é incrível. E a Ana uma vez partilhou mesmo publicamente na escola que disse assim, olha, quando eu vi que a minha vida era viajar uma semana aqui, uma semana ali, eu reuni com o meu marido e disse assim, olha, eu quero muito fazer isto da vida. Para isto funcionar entre nós, tu tens de estar confortável com isto, senão não vai funcionar. Olho no olho. E o marido disse, já não sei o que é que ele disse, mas vou imaginar, Ana, fica tranquila, eu gosto de ti, vamos continuar isto assim mesmo. E eles fizeram uma vida lindíssima, continuam juntos, têm filhos lindíssimos. Mas houve um momento em que aquilo podia ameaçar o relacionamento, que é um relacionamento um bocado à distância. Imaginem, num mês passam uma semana juntos, por exemplo, não sei se era exatamente isso. Mas ela teve a assertividade para olhar no olho e dizer, olha, esta situação é assim, eu não vai mudar. Se tu estiveres bem, de acordo com estas regras, tudo bem, senão eu saio das regras. Mas isso é um tipo de atitude que advém, é uma ação que ela toma. É olhar no olho e fazer a pergunta correta. Se eu não tiver a coragem nem a assertividade para me comunicar de forma correta, o looping mental vai surgir e vai andar ali noite e dia até danificando a minha saúde até eu ter assertividade para resolver o problema. Então, na resposta a essa formulação mental, eu tenho que realmente tentar resolvê-la. Que pode ser, como é que eu me posso posicionar? O que é isto de posicionar? Muitos dos conflitos, se eu agir no conflito com autoestima, eu sinto, mesmo que o conflito continue, eu sinto-me bem, porque eu agi de acordo com os meus princípios, eu estou de bem comigo. Eu delimitei os limites, digamos assim, do meu espaço vital. Isso pode ser simplesmente olhar para a pessoa, pode ser simplesmente dizer, olha, desculpa, mas para mim assim não está bom. Esta situação para mim não dá e... Ou seja, se nós queremos continuar o relacionamento, para mim esta situação não dá mesmo. Então, é, é, é uma situação que é divisória. Não é uma coisa que eu quero na minha vida. Mas diz ele com este timbre de voz. Um timbre de voz sereno, sem emoção, porque eu tenho a confiança para atuar sobre o problema. Isto só acontece se eu me posicionar numa atitude de tomada de ação. Qual é a alternativa? Quando eu não me posiciono em ação, como é que eu me posiciono? Em reação. Como é que é em reação? Eu reajo ao outro porque o outro fez uma coisa mal. Então eu estou a reagir ao que ele fez. No momento em que eu estou em reação ao outro, eu fico passivo. E aí as minhas emoções rapidamente crescem e ficam exponenciais. Quando eu me coloco no comando, o outro fez o que ele quis, está no seu direito. Todos nós temos direito a falhar e a errar. Há coisas que eu não permito no meu espaço íntimo, ou no meu espaço social, ou no meu espaço público, o que seja. Mas eu tenho que, se eu tomar a atitude de me posicionar, está tudo certo. E posicionar-me significa tomar uma ação de reagir a algo. Não por reclamação, por reação, mas porque eu decido agir. Então o outro lançou uma bola de ping-pong, eu pego na bola e eu vou lançar a bola da forma que eu quero, não em reação só ao outro. Eu adapto-me à jogada do outro, mas da forma que eu quero agir e não por reação automática. Três prefixos, como ou o que eu tenho que fazer, que eu tenho que sentir, que eu tenho que dizer, que eu tenho que comunicar, que eu tenho qualquer coisa, mas mais. O prefixo mais induz-nos uma melhoria marginal de algo.
Porque entre resolver um problema grande que abala a nossa estrutura, não é de um dia para o outro. Então o que é que eu tenho que fazer? Tenho que começar a criar um ambiente mental e emocional e até um ambiente de comunicação com aquela pessoa favorável à resolução do conflito. E esse ambiente favorável é dado pelo aumento da ação, pela baixa das emoções e por uma emancipação pessoal e evitar entrar no looping mental. Quantas vezes nós entramos em loopings mentais por medos imaginários que nunca existiram? Ou por medos projetados? Será que isso não aconteceu? Ai, ele disse-me que vinha para casa, que ia só dar uma coisa à ex-namorada e voltava. Passou uma hora e não atendeu o telefone. Ai, ficou num looping mental, nem consegue pensar em mais nada. Algumas pessoas. Tá, como é que eu me posso sentir mais confiante em relação a isto agora? Quando ele chegar, vou confrontar. Olha, estou-me a sentir mal, estou com ciúmes. Porque disseste era uma hora e não estou. O que é que se passa contigo e com a tua namorada? E ele, nada, nem consegui ir lá porque tive um acidente com o carro. Ah, pronto, ok. Só que o facto de eu me poder posicionar, como é que eu me posso sentir mais confiante? Vou confrontar a pessoa. Serenamente, olha, vou tomar uma atitude e não alimentar o looping mental. Ou ligar para a pessoa, por exemplo, no caso se ele puder atender o telemóvel. Pronto, então temos assim, temos ter pensamentos e temos pensar de forma estruturada. Ocorre um looping mental, há circunstâncias que abalam o nosso sistema de valores. E isso faz-me entrar numa crise emocional, que é normal, e que eu devo tentar serenar. Nós temos várias palestras sobre resiliência emocional, tá bom? Isso depois é ensinado nessas, ou noutra próxima que venha a seguir, mas dou-lhe giro as emoções, que as emoções fiquem mais estáveis, e a forma de pensar deve ser uma forma estruturada para me induzir à ação e não ficar a patinar no molhado, porque eu não vou conseguir resolver o problema de uma só vez. E a forma mais inteligente, mais genial a eu colocar como ou o que é que eu tenho que fazer, que sentir, que falar, mais, ou seja, o prefixo mais, que é um prefixo marginal. Eu não quero resolver o problema todo, eu quero sentir mais confiante em relação a ele. Não quero resolvê-lo todo. Só que quando eu me sinto mais confiante em relação a ele, eu estou a subir. Logo, gera entusiasmo, porque eu não estou a descer. Usando aquela pergunta que eu pedi à Cristina para avaliar. Então eu quero estar em expansão, quero melhorar qualquer coisa. Tá, realmente isto é difícil de gerir, pá, e cheira mal. Tá, mas eu quero que fique melhor um pouco. Não quero resolver tudo, quero que fique melhor um pouco. Tá, como é que eu posso melhorar um pouco isto? Agora, ou amanhã, ou neste momento, ou hoje, quando a pessoa chegar, quer resolver isto. Isso vai induzir a pessoa a tornar-se mais assertiva na sua comunicação. É isto. É simples, não é o ideal é usar as intuições para decidir, mas não é algo que esteja disponível. Assim, então, quando nós queremos, para a grande maioria das pessoas, então temos que ter um sistema mais genial para usar os pensamentos e utilizá-los na forma como interagimos. Temos 5 minutos. Eu queria deixar para perguntas para cumprir o nosso calendário. Eu senti com vários alunos que esta forma de pensar é dramaticamente diferente da reação do nosso corpo. Pode ser com dinheiro. Estou com pouco dinheiro este mês. Como é que eu faço? Tenho pouco dinheiro. Tá. Como é que eu posso ganhar mais dinheiro este mês? Eu não estou a tentar resolver a situação financeira toda. Eu quero mais dinheiro este mês. Não, pegar em águas, vou para o final de um concerto, vou vender águas no final de um concerto. Vou, vou começar a gerar criatividade para resolver as coisas efetivamente, porque eu quero mais dinheiro, não quero resolver o problema todo de raiz. Ficou claro, agora quero ouvir de vós. Ficou claro, ficou confuso, precisamos de mais exemplos. Vamos tentar aplicar esta forma estratégica de ter pensamentos estruturados ao vosso looping que vocês identificaram no início. Como é que seria a pergunta e as possíveis respostas? Que são várias, não é? Ou seja, substituindo o porquê, colocando como é que
eu posso sentir-me mais confiante de que este tipo de comportamento não volta a entrar, por exemplo, na minha vida. Não quer dizer que não volte, mas eu estou confiante que vai acontecer menos e cada vez menos, ou nunca mais vai acontecer. Por exemplo, imaginando aquele tipo de pessoas que sempre se relacionam com pessoas de perfis iguais. Por exemplo, acontece ver, por exemplo, mulheres que são atraídas por um determinado tipo de homens que depois são agressivos e violentos. E a pessoa tem pontaria para aqueles que têm aquela característica. Como é que ela pode mudar aquilo? Então, a pergunta é, como é que eu posso sentir-me mais confiante que eu vou procurar homens com o tipo de índole, por exemplo? É uma resposta interessante. Eu tenho resposta a essa pergunta, na realidade. A resposta é muito simples. Tem a ver com pequenos detalhes, logo no início do relacionamento, que a pessoa vai demonstrar. Como é que trata a mãe, como é que trata o pai, como é que trata o ex-namorado. Então tem muitos. Se a pessoa trata mal o ex-namorado, já sabes como é que te vai tratar quando terminarem o vosso relacionamento, ou na fase final do relacionamento. Se trata mal os pais com quem tem intimidade, é uma questão de tempo até tratar mal, de tratar mal a ti, a si. Então as pessoas são, excetuando, enfim, aquele 0,1% de pessoas psicopatas, aí é uma coisa à parte, mas a grande maioria das pessoas obedecem a padrões de comportamento. Então esse padrão de comportamento, ele é facilmente detectável, não é difícil. Agora quero-vos ouvir a voz. Eu vou olhar aqui um bocadinho mais para o lado, que é para ver os nossos alunos de hoje, a nossa turma de hoje. Ficou claro, mais ou menos? Quero saber, Cristina, Mary Jane, Babusca, Double Babusca, ouça querida, Diana, diga-me lá. Ficou dúvida, estamos aptos a aplicar isto ou ficou mais só no intelecto? Vamos aplicar no exemplo que nós colocámos no início. Imagina, estamos lá com uma pessoa nova que está a entrar na nossa vida e nós cristalizamos, já fazemos projeções lá para a frente. Aí a pessoa mete o pé na poça. Alguém a dizer alguma coisa? Estou a ouvir aqui o micro a abrir. Tá, como é que eu Gostava posso. só de, Diga, diga. Eduardo, gostava só de dizer que é interessante esta abordagem, porque o looping normalmente centra-se no outro, não é? É o outro lado. E esta proposta é a mudança. É como é que eu posso fazer algo de diferente, não é? Pronto, ganhar confiança para. E isto para mim foi o que ficou claro e é mesmo interessante, porque também, eu também tenho loopings, volta e meia, não é? Ou já tive mais, mas volta e meia, se eu própria não estiver consciente, acho que acontece a todos nós, se não estivermos conscientes, esse looping evolui e não para, e tem ritmo próprio, e não é? Mas isto é uma grande ferramenta para é parar e como é que eu, não é? Porque é a diferença entre ser reativo e ser proativo. É, E enquanto somos não é no outro reativos, lado, somos nós. Uhum. o poder está do lado do outro. Desculpa, Aninha. Era só dizer exatamente. O poder Sim, fica do lado do outro. E é, eu é, fico passivo, então é difícil. é, E tu disseste é agora, isso. como é que eu, e por o prefixo mais, como é que eu me posso sentir um pouco mais? Ou seja, não tem que Uhum. ser tudo de uma só vez. Alguém disse lá alguma coisa, tipo, pá, não gostei muito, tá? Como é que eu me posso sentir um pouco mais tranquilo em relação a isto? Pá, vou mandar uma mensagem à pessoa. Ou seja, ela tornou-se assertiva, tentou comunicar, pode ter falhado na forma como escreveu ou como falou, mas estamos a crescer como seres humanos. Sim. Obrigado, Aninha, Ana, pelo contributo. E vim de ti ainda mais. A Ana é uma educadora nata. Vamos ter uma palestra com ela, por falar nisso, para os alunos que estão aqui, em breve, início de julho, sobre educação intergeracional. Vai ser extremamente interessante. Tá bom? Mais questões, dúvidas, questões, comentários. Como é que podíamos melhorar ainda a absorção deste conteúdo que falámos agora? Como, o que é que eu posso fazer
para me sentir mais confiante, mais sereno, mais qualquer coisa agora, esta semana, nesta situação. Ou seja, fator temporal para dar urgência, fator marginal, mais qualquer coisa, não quer resolver tudo, e um fator que induz a ação. Como ou o que é que eu tenho que fazer, pensar, agir, comunicar. Obrigado, Ana. Obrigado mesmo. Ana, das nossas Nada. alunas, já temos uma relação, nós já ultrapassámos. O que é interessante da minha profissão é que os meus alunos viram os meus amigos, que viram quase viram a nossa família. Porque são anos, são décadas que nós vamos vivendo juntos e é muito bonito. Realmente, enfim, eu sou suspeito, obviamente, mas o nosso método é uma coisa muito, muito bonita. Então, os anos passam e nós mantemos-nos, enfim, às vezes piores, às vezes melhores, mas é muito bonito essa lealdade de décadas. São mais de 20 anos, não é? Conjunto com o nosso método. Muito bem. É um prazer, Aninha, estares aqui ainda e sempre a aprender um pouquinho mais, um pouquinho mais, um pouquinho mais. Isso que é fascinante. Nunca Eu é que paramos de agradeço, aprender. porque eu aprendo contigo todos os dias. E nós contigo. A Ana é o que nós queremos ser quando formos grandes. Depois um dia explico porquê. Eu Muito fiz bem. um comentário aqui no chat. Acho que ok, com a minha intuição já aplico essa técnica, mas normalmente, como não quero depender então da reação ou das emoções do outro, acabo por querer fechar e fechar tanto o pensamento como não querer agir. Então aí, não sei. Bem, Fala-me um como pouquinho melhor, fala-me um pouquinho mais disso. Não é interessante, muito interessante. É mesmo interessante. Vamos lá, fala-me um pouco mais. Ou seja, como é que eu não. Formula-me qual é a formulação mental. Como é que eu não quero sentir isto? Vem pela negativa, não é? sim. É só Como mudar é que pela eu posso positiva. amenizar esta situação ou como é que eu me posso sentir mais calma nesta situação agora? Mas depois parece que fico ali presa de, ok, se calhar o melhor para me sentir mais calma agora é não sequer pensar, mas também não fazer nada. E então esse plano que tu falaste, pronto, temos que fazer um plano que não vai ser imediato, né? Mas então depois como é que saímos desse momento, o primeiro momento, Interessante. para depois resolver mesmo a situação? Por exemplo, se a pessoa está com as emoções muito à flor da pele, tá, como é que eu me posso sentir mais sereno agora? Sempre pela positiva, tá? É muito importante sempre ver pela parte positiva, porque eu dizer como é que eu me vou sentir menos estressado ou menos emocionado em relação a isto, não é a mesma coisa que dizer como é que eu me vou sentir mais sereno. Semanticamente é o contrário, mas em termos de atitude e de emoções não é. É a velha falácia de ser contra a guerra ou ser a favor da paz. Contra a guerra eu quero destruir um conceito. A favor da paz eu quero aumentar a tolerância e os pontos de convergência. Então, sempre pela positiva. Agora, o que é que acontece? Muitas vezes o looping, esta forma de pensar, ela não é única. Exemplo, houve uma coisa que te afetou. Como é que eu me posso sentir mais serena? Tá, não pensar nisso e vou andar a pé para espairecer. Só que eu não resolvi o problema. Então, eu tenho que resolver o problema. Tá, como é que eu me posso sentir mais confiante na minha decisão em relação ao problema? Ou seja, a pergunta não é uma pergunta qualquer, é a pergunta que te vai deixar mais expandida, ou seja, que vai na linha certa. Se tu até nem estás muito emocionalizada, se tu até estás bastante serena, mas aquilo incomoda-te, mas a emoção está mais ou menos, sabes, compartimentada, não está uma coisa assim descontrolada, talvez tu não queiras mais serenidade. Tu queres sentir mais confiante da decisão que tens que tomar. Então são outras respostas. Às vezes tens que falar com alguém, às vezes tens que perguntar a ti mesmo quais são os valores que eu quero ver realizados nesta coisa, o que é que eu quero ver. Ou seja, isso vai-te levar num processo de tu teres que te posicionar perante aquilo. E às vezes tomar decisões, umas difíceis, umas mais fáceis, mas que sejam. Sim, os Será que pensamentos ajudei? tornam-se. Sim, acho que os pensamentos tornam-se mais produtivos em vez de autodestrutivos. Pronto. Porque o excesso de pensamento, ele destrói-te a capacidade de resolveres. Porque pesa. Sim, obrigada. Muito interessante. Eu adoro.
Uma vez estava a dar uma entrevista na rádio, há 20, há 20, talvez não, há 18 anos. E a minha irmã tinha muito novinha, só que ela sempre esteve comigo. E eu sempre fiquei fascinado como os nossos jovens, que é o teu caso, têm perguntas interessantes. A Shelley dizia-me: mano, eu não, às vezes sinto umas coisas que eu gostava de não sentir, como é que eu faço? E um jovem de 18 anos, que era o caso dela, quando te faz essa pergunta, é bom, não é? Um jovem de 18 anos dizer-te: mãe, ou pai, ou mano, eu sinto umas coisas que eu queria não sentir, como é que eu faço? Ou seja, ele está num processo de autoconhecimento e de resolução pessoal. Ele não está numa de, vamos beber umas cervejas, não sei, sabe, numa coisa mais, enfim, mais superficial. Isso dá-me muito que a tua pergunta agora me fez sentir outra vez. Ou seja, apesar da tua jovialidade, é um orgulho. Um jovem com um nível de maturidade que se calhar uma pessoa de 40 ou 50, muitas vezes, não todas, temos aqui algumas que o fazem, como a Ana demonstrou e muito bem, mas a idade não tem nada a ver com maturidade. E é bom quando um jovem já procura essa maturidade. Parabéns para ti. Então, funciona isso. As respostas, nós podemos ir mais fundo nisso, porque muitas vezes as respostas a essas perguntas podem te levar a situações diferentes. Tens que avaliar os teus valores, avaliar a forma como te posicionas no relacionamento profissional, ou afetivo, ou social, ou familiar, contigo mesmo até. Muitas vezes pode ter um relacionamento contigo mesmo. O looping pode vir da sociedade ter ensinado uma coisa e tu sentires outra. Imaginem que a sociedade te ensinou que a homossexualidade é pecado e vais para o inferno. Mas tu sentes que o corpo e o teu psiquismo reage àquilo de uma forma positiva. Se andássemos para trás no tempo, eu nem imagino os loopings mentais de há 100 anos ou 200 anos atrás, alguém que tenha algum tipo de escolha, seja sexual, familiar, fora do quadradinho. É complexo, não é? As pessoas entravam em loopings mentais fortes e às vezes tens que chegar, olha, eu tenho que aceitar que sou assim, que eu valorizo isto, eu gosto disto. Essa aceitação é incrível. Como a Ana, como aquele exemplo que eu dei da nossa colega, que ela disse, olha, eu não vou abrir mão deste trabalho que eu adoro. Então, se estás disposto a ter um relacionamento comigo, tem que ser nestes moldes. O que é que tu achas? E o marido topou, bora fazer isso. E funcionou. Isto já foi ao longo de décadas. E essa assertividade é muito útil. Vou parar aqui a gravação. Beijinhos quem está lá em casa. Vamos ter uma small talk agora, coisas secretas que vamos falar agora a seguir. Espero que seja útil para si e um grande abraço.